Você se sente livre? O que está te impedindo de ser livre? A culpa, seu passado, seus pecados? Como conseguir romper essas cadeias que estão te prendendo? Como ser livres para triunfar? Como ser verdadeiramente livres? Como ser livres para sempre? Liberdade. Às vezes acreditamos que a nossa vida é um fracasso. Muitas vezes são situações difíceis que nos impedem de seguir em frente. Todos nós sonhamos em vencer na vida. Todos nós sonhamos em ser pessoas bem-sucedidas. Mas nunca poderemos ter sucesso na vida se nós não somos livres. Acompanhe essa palestra. Livres para o sucesso. Em São João, capítulo 4, versículo 3 até o 4 diz assim: Saiu de Judeia e foi novamente para a Galileia, e foi necessário que ele passasse por Samaria. Se tinha algo que os judeus odiavam, era justamente isso, passar por Samaria. Eles odiavam pisar em terra pecaminosa. Eles odiavam pisar em terra samaritana. Então, para evitar isso, eles davam o trabalho de caminhar 4 horas mais para não passar por ali. Caminhavam por lugares perigosos, desertos, quentes, lugares terríveis. Mas por que Jesus teve que passar por Samaria? Todo mundo evitava em passar por aquele lugar, mas Jesus, ele tinha um compromisso marcado no seu coração com a mulher samaritana. Ele era o Deus feito homem e ele conhecia as necessidades profundas de cada ser humano. Ele sabia que a mulher samaritana, ela estava atormentada pelo seu passado, pelo seu presente e também pelo seu futuro. E no fundo, lá no fundo, nela tinha uma grande necessidade de fazer uma mudança na sua vida e ela sabia que necessitava beber da água da vida. E nenhum clamor de nenhuma alma necessitada, mesmo que não seja ainda expresso em palavras, nenhum clamor ficará sem ser ouvidas por Deus. Aqueles que concordam em fazer uma aliança com o Senhor do céu, essas pessoas nunca serão deixadas para o poder de Satanás ou para as fraquezas da sua própria natureza. Jesus, ele conhece e ouve os desejos e vontades do nosso coração. Ele conhece o mais profundo da sua vida e está disposto para te ajudar e acabar com todo o seu passado e tudo o que te atormenta hoje. A palavra então diz: Então ele chegou a uma cidade em Samaria, chamada Sicar, perto da herança que Jacó deu ao seu filho José. Samaria era um lugar impuro para os judeus. Samaria pode representar hoje este mundo. E Jesus, ele veio a este mundo cheio de pecados para resgatar aquelas pessoas que estão perdidas. E ali em Samaria estava o poço de Jacó. Jesus, ele chega ali cansado da caminhada. Se senta então ao lado do poço. E esse horário é mais ou menos a hora sexta. Jesus, é interessante que ele foi procurar a mulher. Ele foi buscar a mulher. E esse encontro com a mulher samaritana era mais ou menos ao meio-dia. A maioria das pessoas, todos tiravam água ou de manhãzinha ou de tarde. Mas ninguém tirava água ao meio-dia, porque esse horário era o horário mais quente do dia, que tinha mais calor. E naquela hora, a cidade estava deserta, sem ninguém. Então, eu vejo a mulher samaritana. Ela sai com a sua jarra procurando água. Mas por quê? Por que o meio-dia? Por que ela busca essa hora? Primeiro, ela não queria que ninguém a olhasse de cabeça aos seus pés. Porque ela não queria escutar as calúnias de ninguém contra ela. Porque para ela era difícil olhar nos olhos das pessoas, conseguir ver as pessoas.
porque para ela todos eram considerados os seus inimigos e porque o seu passado era conhecido por todas as pessoas, porque ela estava cheia de preconceitos, cheia de mágoas. Ela era vítima dos seus sentimentos. A mulher samaritana, ela viu então de longe uma pessoa sentada ali no poço de Jacó e talvez pensou, o que essa pessoa está fazendo no poço naquele momento, meio-dia? O que ela está fazendo ali? Ela se aproxima um pouco mais e percebe que então um homem, um homem, um dos tantos que já me fizeram sofrer na minha vida. E ela chegou um pouco mais e ela percebeu que era ainda um judeu. Não é possível, um judeu. Ela tinha um ódio no seu coração contra os judeus e era totalmente indiferente ali à presença de Jesus que estava naquele momento. E ela tratou ele como se ele não existisse. Que pena. E pensar que ao lado da mulher samaritana estava um Deus feito homem, aquele que tinha o poder de livrá-la de todo o seu passado, de todos os seus preconceitos, de todas as suas feridas. E muitas vezes também, meus queridos amigos, isso acontece conosco. Muitas vezes Jesus está ao nosso lado, próximo a nós, mas nos esquecemos que só Ele tem o poder de nos livrar de todo o mal e não aproveitamos essa tão linda oportunidade. E ela já estava a ponto de ir embora, ignorou ali o viajante sedento e cansado, mas Jesus chegou para ela e disse, dá-me um pouquinho de beber. A mulher samaritana então disse, mas como você, sendo judeu, como você vai me pedir para mim, para eu te dar água? Eu sou samaritana. Porque naquele tempo os judeus e os samaritanos não conversavam entre si. E uma senhora cheia de preconceitos, cheia de amarguras, cheia de feridas, cheia de tristezas e cheia de angústia. Quem foi? Quem ensinou essa mulher a abrigar todos esses sentimentos antijudaicos, todos esses sentimentos contra os judeus? Quem ensinou ela a ter preconceitos? Porque ela não nasceu com esses sentimentos, mas alguém colocou isso no seu coração. Meu querido amigo, quem disse para você que você não serve? Quem te disse que o seu passado te condena? Quem te disse que você nunca será nada na vida? Quem te ensinou isso? Quem te disse que seus pais são os errados? Quem te aprisionou com essas ideias negativas na sua mente? Eu me lembro da grande história do inventor Thomas Edison. Ele ainda era uma criança inquieta, ele se distraía rapidamente e conseguia facilmente, de forma fácil, desfocar a sua atenção nas coisas que ele estava fazendo. E um dia chegou o pequeno Edison na sua casa, saltando, e chegou com um bilhete da professora. A mãe leu diante dele e então ele, curioso, perguntou, mãe, o que está dizendo aí? E ela respondeu então, o seu filho é um gênio e a escola é muito pequena para ele e nós não temos bons professores para ensiná-lo. Por favor, ensine-o em casa. Muitos anos depois, a mãe dele faleceu. Edison já era um inventor internacionalmente reconhecido, mas ali, procurando nas suas coisas, ele encontrou então a carta verdadeira que a professora tinha escrito. Dizia dessa forma, o seu filho está mentalmente doente e não podemos permitir que ele venha mais à escola. E graças à grandeza da sua mãe, a mãe de Thomas Edison, Nancy, o pequeno Edison, ele pôde ser um grande e extraordinário inventor. Hoje, nesse dia, precisamos de muitas mães como Nancy. Muitas vezes nós encontramos pessoas negativas em nossa vida e agimos, então, de acordo com o que as pessoas dizem para nós. Nos tornamos escravos dos sentimentos de outras pessoas, das feridas de outras pessoas, das tristezas também de outras pessoas. Somos escravos dessas coisas, das frustrações dos outros, dos preconceitos dos outros, de pecados estranhos e do passado. A Bíblia, ela mesmo diz, mesmo que o pai e a minha mãe me deixem, Jeová estará contigo. Jesus respondeu e disse, se conhecesses o dom de Deus
E quem é que te diz, dá-me de beber? Você pediria a ele e ele te daria água viva. Foi o que Jesus disse à samaritana. E no Oriente Médio, a água ela é chamada dom de Deus. E a mulher estava ali perto de beber a água então da vida eterna. Mas a mulher então se concentrou no poço e na impossibilidade também de que Jesus fosse tirar a água daquele poço. E Jesus então respondeu e disse: qualquer pessoa que beber dessa água tornará a ter sede. Mas o que beber da água que eu te darei nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der será nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Aquela pessoa que tente saciar sua sede nas fontes deste mundo, ele vai beber apenas para ter sede de novo, e novamente, e novamente. Em toda parte tem homens que não estão satisfeitos. Eles desejam por algo que atenda então às suas necessidades da alma. O único ser, somente um, pode satisfazer essa necessidade. E o que o mundo precisa é dele, é do desejado de todas as nações. É a Cristo. A graça divina que só Ele, só Jesus pode comunicar, é como uma água viva que purifica, que esfria, que revigora a alma. E a mulher então disse a Jesus: mas Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e para que eu não venha aqui todos os dias tirar. A mulher, ela tinha ficado maravilhada com o que Jesus disse para ela. Nela tinha despertado o interesse e ela tinha muita e muita vontade então de beber aquela água que Jesus ofereceu. Mas Jesus disse para ela: vai, chama o seu marido e vem aqui. Jesus disse isso porque antes que essa alma pudesse receber o presente que ela tanto ansiava, ela devia então ser levada a reconhecer o seu pecado e também o seu Salvador. E a mulher respondeu: não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e agora o que tens não é teu marido. Isso você realmente disse. E naquele momento a mulher começou então a tremer. Tinha uma mão misteriosa folheando as páginas de sua história de vida. Alguém estava trazendo à luz o que ela esperava manter escondido para sempre. Quem? Quem era este que podia ler os segredos da sua vida? Ela então começou a pensar na eternidade, no julgamento futuro, no qual tudo que estava oculto será um dia revelado. E a sua luz, a sua consciência então despertou. Então a mulher lhe disse: Senhor, parece que você é um profeta. Então, na esperança de acabar com a convicção, ele levantou então pontos de controvérsias religiosas. E ele disse à mulher: eu sei que vem o Messias, que se chama Cristo, e quando ele vier, ele nos declarará todas as coisas. E ela então, no seu coração, começou a sentir uma certa convicção sobre o caráter dele e pensou: não será este o Messias que tanto esperamos? Será ele? Jesus respondeu para ela: sou eu que falo contigo. Quando a mulher ouviu essas palavras, a fé dela nasceu no seu coração e ela aceitou o anúncio admirável dos lábios do divino mestre. Então a mulher ali largou o seu cântaro, ela foi correndo à cidade e começou a falar aos homens: venha, venha, veja um homem que me contou tudo o que eu fiz na minha vida. Será que esse não é o Jesus, o Cristo? Ela deixou a sua jarra porque ela havia bebido da fonte já da vida eterna. Ela realmente tinha conhecido com Jesus. Um poder sobrenatural estava trabalhando nela. Ela abriu então seu coração para com Jesus e reconheceu o seu pecado. Ela tinha nascido de novo. E agora o pecado já não reinava mais no seu coração. Ela tinha experimentado a verdadeira liberdade. Jesus respondeu:
Em verdade eu te digo, quem não nasce de água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós não podemos mudar. Nós não podemos ser diferentes. Nós não conseguimos odiar o pecado. Nós não podemos nos afastar do mal se não nascemos de novo. E agora, ela poderia falar com toda a liberdade com as pessoas. Ela podia olhar aos seus olhos e, com a cabeça erguida, levantada. As calúnias não afetavam mais ela. Todos os preconceitos, todas as coisas no seu coração já tinham morrido. As suas feridas tinham sido curadas. O seu passado agora já era história. E agora ela queria entregar uma linda mensagem para os seus vizinhos, para os seus amigos, porque ela já não tinha mais inimigos. E muitos samaritanos daquela cidade creram nela pela palavra daquela mulher, que deu testemunho dizendo: me contou tudo o que eu tinha feito na minha vida. E as pessoas ouviram com atenção o testemunho dessa mulher, ouviram o que ela estava falando, e todas compreenderam que algo sobrenatural havia acontecido na vida dela. E pela primeira vez, prestaram atenção às suas palavras. Acreditaram nela e foram então buscar a Jesus. Quando realmente nós encontramos com Jesus, sempre haverá frutos. Se me amais, guarde os meus mandamentos. E não houve somente frutos na sua vida pessoal, mas os preconceitos acabaram. Isso já era passado. E ela agora se torna uma grande evangelizadora. Meus queridos amigos, só Jesus, só o Senhor tem o poder de perdoar os nossos pecados, de acabar com o nosso passado, de acabar com nossos preconceitos e o reinado do pecado na nossa vida. Só com a ajuda dele nós podemos ser vitoriosos sobre o pecado e então vencer nessa vida. Vamos a Jesus. Nele está o poder. Deus te abençoe e te acompanhe sempre. Vamos orar neste momento. Querido Pai nosso, que estás nos céus, nós viemos a Ti tal como somos, Senhor. Nós estamos cansados de falhar. Estamos cansados, Senhor, de chorar. Estamos cansados, ó Pai, de sofrer. E entendemos, Senhor, que somente em Ti tem poder para ter sucesso nessa vida. Somente quando caímos aos Seus pés, nós podemos ser pessoas verdadeiramente vitoriosas. Ó Pai, toque no nosso coração, toque na nossa vida, e no nome de Jesus. Amém. Não perca, meu querido amigo, minha querida amiga, a próxima conferência, que tem por título Verdadeiramente Livre. Eu te recomendo que você se inscreva nos nossos cursos bíblicos, que são totalmente gratuitos, e você pode então solicitar eles escrevendo para cursos@labibliatienerazon.org, ou talvez para o nosso número do WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. E também te convidamos a convidar a nossa página web, que é labibliatienerazon.org. Não se esqueça de se inscrever ao canal e nos vemos no próximo vídeo. Esclavo fui, en tinieblas yo viví, tan oscuro parecía mi existir.
una luz, una esperanza renació. Camino a la libertad, no quiero volver atrás. En Cristo yo tengo paz, mi salvación segura está. Camino a la libertad, voy rumbo a Canaán. Mi patria es la celestial, seguro voy a mi hogar. Ahora libre en Cristo soy, ya su luz me iluminó. Hoy mi vida se renueva con su amor. Gracias doy a mi Señor, mis cadenas quebrantó. Soy feliz pues Cristo vive ya en mí. Hoy contemplo por la fe el porvenir. Su promesa es siempre fiel.